Transmissoras de energia voltam a chamar a atenção do mercado, que estão recomendando compra de algumas delas. Então nós vamos falar nesse vídeo da Alupar, da Transmissão Paulista e da Taesa, mas também vamos falar de uma petrolífera que vem sofrendo aqui, vem com quedas aqui há já um bom tempo, que é a Brava Energia, que foi aquela fusão da 3R com a Enalta, que assim, parece que nunca chegou ao fundo do poço. Então nós vamos falar um pouco sobre isso antes de falar das transmissoras. Já deixa o like e se inscreva no canal. Bom, então resumidamente, só para deixar todo mundo na mesma página, em relação à Brava Energia, é uma empresa que foi aqui originada da fusão entre 3R e Enalta, que são cases bem diferentes, inclusive. A 3R é uma empresa que tinha uma dívida alta, é uma empresa que foca aqui em campos maduros, revitalização de campos. Aqui está de azul os campos dela. Tem três aqui de petróleo, que é o foco dela, o principal, né? Tem também aqui os de gás. Então ela tem aqui o objetivo de pegar campos que está ali meio que largado, por exemplo, pela Petrobras, vai lá e evolui esse campo, tem todo um trabalho, é diferente, é mais ou menos ali parecido com o que a Prio era até então. E enquanto a Enalta é um case que não tinha uma dívida, é um case que inclusive vinha fazendo umas novas aquisições aqui de alguns campos já um pouco mais maduros, ao tempo que o core dela sempre foi o campo Atlanta, marcado aqui, que é um campo em desenvolvimento. Então um case bem diferente do case da 3R, sem dívida, um campo que não é foco em campo maduro, a 3R são cases totalmente diferentes que resolvem se fundir, tem muita sinergia para tirar aqui, inclusive, economias que eu já comentei lá para os membros do canal, que não dá para a gente detalhar tanto aqui, tá? Os dois cases são muito bem detalhados por mim lá para os membros do canal, para a gente entender o que está acontecendo com a empresa, né? Bom, mas de resumo é isso, são cases diferentes. Então a primeira coisa que acontece quando tem uma fusão de cases diferentes é que, puxa, o acionista da Enalta, eu, por exemplo, eu tinha as duas, mas eu tinha mais Enalta. O que acontece quando funde as duas? De repente eu podia ficar chateado e vender minhas ações aqui, diminuir minha posição. Imagina o cara que está só na Enalta ali e fala, pô, mas não queria uma empresa com dívida e tudo mais. Então já tem esse movimento que acontece no início ali dessa fusão. Então por isso que a gente vê uma queda acontecendo aqui na 3R, ó. Ela já vinha ali meio que sofrendo por conta da questão da Selic, né? Tem uma empresa que tem uma dívida, então a Selic pesa ali. E depois da fusão, ela ainda caiu um pouco mais ali, muito por conta dessa troca de acionistas. Muito provavelmente também tem isso, né? O cara, pô, não quero, eu queria Enalta, não quero mais esse negócio de dívida aí, né? Então tem essa mudança aqui, mas voltando aqui para o case da empresa, o campo Atlanta continua ali no seu desenvolvimento, a gente viu até que diminuiu ali a produção, é natural que eventualmente aconteça, mas ela está próximo ali do sistema definitivo que vai ficar bem mais tranquilo. Então primeiro, após a fusão da Enalta e da 3R, ficou sobre o código 3R mesmo, RRP3, caiu um pouco como nós vimos, e depois ainda continuou a cair mais depois de virar Brave3, e não o suficiente ainda, a gente via que não parava de cair, mesmo um pouquinho aqui estava caindo, ainda tem uma queda forte hoje aqui de 8 e poucos % no momento que eu estou falando. Então parece que é uma queda sem fim, mas a gente tem que entender o porquê que está acontecendo toda essa queda. E aí a justificativa, tem algum desses momentos, tem questão do petróleo e da Selic? Provavelmente, mas é mais o campo ali da 3R que está atrapalhando. E quando a gente vê aqui o barril do petróleo, eu vou aqui digitar Brent na Confiro para a gente ver, realmente o barril do petróleo bateu nos $70 ali, né? Que é exatamente um ponto, inclusive, que eu acredito que sempre tem uma certa resistência do mercado de cair abaixo de 70, mas a gente tem que sempre ir atualizando esses preços, né? Porque inclusive o OPEP está cada vez mais difícil para ela, os outros países estão crescendo a produção, a China ali está desacelerando, Estados Unidos a gente fica aqui monitorando, mas enfim, no momento 70 continua sendo um preço aqui bastante bacana, que cai aqui realmente, ó, acaba subindo depois. Essa novela a gente já viu muitas vezes acontecer, então na verdade nos últimos dias a gente viu o barril do petróleo subindo e a 3R continuou a cair. E a questão da Selic, que sim, subiu ontem 0,25, a gente já sabia que ia subir, né? Majoritariamente o mercado estava na dúvida, inclusive, se subir 0,25 ou 0,5, então nem foi o pior das hipóteses. Então, realmente a queda aqui é por conta do campo. E antes de entendermos direitinho o fato relevante, vamos dar uma olhada aqui neste campo, que é o campo Papa-Terra, que deu problema. Olha só, marcado ali de vermelho. Ele representa cerca de 26% da produção da 3R hoje. Então, não é irrelevante, é relevante, mas também não é gigantesco. Mas o fato é que a 3R ela vinha aqui aumentando muito a sua produção
ela deu aqui uma estabilizada recentemente, ao passo que entrando nas novas fases de revitalização, que é normal, só que aí vem esse susto aqui, como se tivesse dado um passo para trás, né? Mas aí, será que vai parar até quando, né? E aí a empresa vem com esse fato relevante, que nos mostra que a paralisação vai ficar ali até dezembro. Vamos entender direitinho o que aconteceu. Então, primeiro, esse campo já tinha uma parada ali que aconteceu dia 27 de julho, ele voltou em 29 de agosto, já estava produzindo ali 15 mil barris, quando veio a ANP e falou, ó, vamos parar aqui. Isso foi no dia 4 de setembro, porque precisamos de esclarecimento sobre a quantidade de pessoas a bordo e sobre a atividade de manutenção. Bom, então eu fui lá, li o documento, tem uma série de manutenções para a empresa fazer, vários detalhezinhos, algumas de grau leve, outras de grau moderado, outras até de grau mais severo, e a empresa tem que arrumar isso. Eles ficaram aqui, provavelmente, pensando aqui, analisando nos últimos dias, e aí eles voltaram com este novo fator relevante hoje, né? Onde eles vieram dizer, então, que a produção deve voltar apenas em dezembro de 2024, no início de dezembro. Então, nós vamos ter aqui uma parada onde eles vão arrumar provavelmente todas essas coisas que tem que arrumar, que a ANP pediu, e vão juntar isso às manutenções que já estavam previstas para os próximos meses, mantendo então as unidades de parada programada a modo de maximizar a segurança operacional do ativo. Ou seja, provavelmente eles viram que os pedidos da ANP são um pouco complexos, também com entidade ali que tem bastante coisa, e foram já emendaram aqui com possíveis paradas programadas que tinham mais à frente, e já vão fazer tudo de uma vez, e vai ficar até dezembro essa paralisação na 3R. Então, realmente, esse tempo que vai ficar, o mercado, primeiro que se desagrada porque nós temos ali uma produção que está caindo, né, a empresa ali rodando e tudo mais, e do nada você pede 26% nesse momento aqui de produção e tem aquele medo. E agora, será que o Papa-Terra vai dar novos problemas? Será que não é viável esse Papa-Terra? Lembrando que é um campo complexo. Qual é o problema aqui da 3R? Que, teoricamente, a equipe da 3R ela é mais expert em campos onshore, campos na terra. E o campo Papa-Terra, inclusive, é offshore, no mar. Já vi alguns analistas dizendo que a equipe da 3R poderia ter dificuldade ali, esse campo é muito difícil, e aí que entra essa fusão da Enauta. Talvez a equipe da Enauta possa ajudar isso. A equipe da Enauta já tem mais experiência ali, na minha visão, no offshore. Nós temos aqui o CEO, que aí, na minha opinião, eu gosto muito do CEO da Enauta, que ele vai ser o CEO da Brava Energia, então eu confio no trabalho dele. Eu acompanhei todo ali o desenvolvimento do campo Atlanta, lógico, em relatórios, não presencialmente, mas tudo foi acontecendo conforme ali o esperado. Mas é um case um pouco diferente, né? Lembrando que o Papa-Terra é um campo em revitalização, né? Inclusive eu, que sempre fui acionista da Petrobras ali ao longo dos últimos, desde 2007, né? Eu estou mais acostumado com desenvolvimento ali de campos, não nessa questão de revitalização, quando o campo já começa a diminuir muito a produção e tem que fazer a revitalização. Mas eu venho acompanhando a PRIO e vem dando tudo certo lá. Então a gente tem que ter calma aqui, se o pessoal tiver competência. Então reforço que eu confio no pessoal da Brava Energia, a gente vai ter que ver como é que vai ser aqui os próximos passos. E aí o mercado com certeza está aqui pensando que vai dar muito problema no Papa-Terra, é por isso que tem esse susto todo, tá? Mas de novo, ninguém tem certeza, eu mesmo não posso pôr minha mão no fogo e falar, não, aqui vai dar perfeito isso aqui. É um campo difícil, novas manutenções podem acontecer, pode ficar aqui nesse zigue-zague. Vamos dizer, para mim, a minha visão que eu tinha do Atlanta era mais nítida do que eu consigo ter do Papa-Terra. Mas enfim, renda variável é assim, nada na renda variável é certeza, tá? O que vale é você mensurar o risco na sua visão. O tanto que a 3R está apanhando, o quanto que ela pode evoluir aqui, aí é que está a sua visão, se vale a pena ou não. Se você vê, enxerga que a 3R tem muita coisa a evoluir ainda, pode fazer sentido mesmo com um campo que seja arriscado. Lembrando que o Papa-Terra é cerca de 26% da produção atual da 3R do segundo trimestre, mas ainda tem a Enauta entrando ali com seus ativos. O Atlanta nesse momento, depois ainda tem mais. Bom, então nesse vídeo, a pedido de vocês, eu falei ali o que estava acontecendo com a 3R para ela estar caindo. Então tá explicadinho o campo Papa-Terra e tudo mais. Agora você que é membro do canal, dá uma olhada no vídeo que eu fiz explicando ali o case da Brava Energia para você entender. Inclusive tem explicação sobre a Enauta, a 3R, tá detalhadinho para você entender o case, né? As empresas, é muito importante que você entenda direitinho para realmente saber o que está acontecendo, né? Se não amanhã cai mais ou sobe, não sei o quê, como é que você vai saber? É entendendo o case das empresas, é muito importante. Então se você é membro, veja lá o vídeo, se você não é, considere se tornar membro do canal, tá?
Então a gente sai do tumultuado case das petrolíferas, porém com grande potencial de alta, normalmente é assim, né? A volatilidade acaba trazendo também um potencial maior de ganho, mas a gente entra aqui num cenário muito tranquilo, um cenário que é uma escadinha, né? A gente só vê as empresas aumentar os lucros, mas o que acontece é que no meio do caminho tem recomendações de venda que causam uma volatilidade maluca e exagerada nessas empresas. Transmissão Paulista, Taesa e Alupar. Inclusive a Taesa é a menos preferida do BBA. Olha só, agora mudou, né? Antes era o quê? Era a mais odiada dentre as odiadas, agora é a menos favorita. Olha só como é que são as coisas, né? O pessoal está se rendendo aí às empresas de transmissão. Então a gente está vendo aqui o Itaú BBA dizendo que ela é menos favorita, pois eles entendem que é a mais cara, apesar dos bons dividendos, né, inclusive maior do que a Alupar ali. A casa vê que o papel está sendo negociado com um prêmio em relação aos seus pares e a TIR interna ali é de 7,6. O que parece justo, dado o modelo de negócio de muito baixo risco. Perfeito comentário sobre a TIR. Não tem como a gente ficar falando muito, porque isso aqui é as premissas que eles utilizaram. Só que acontece, as empresas elas não nos cansam de nos surpreender, seja operacionalmente, seja ali com alguma sinergia, seja com questão fiscal, como a Taesa costuma fazer, o que acaba levando a resultados melhores, e aí as casas de análise vão fazer o quê? Elevar o preço justo, que elas sempre acabam fazendo isso, né? Então a gente vê aqui o BBA falando que o preço da Taesa elevou agora de R$ 86,70 para R$ 37,50, né? Então beleza, essa é a Taesa, recomendação neutra. E sobre a Transmissão Paulista, o Itaú BBA recomendou de neutro para compra e elevaram o preço justo de R$ 26,50 para R$ 31,50. E a revisão que eles fizeram aqui não tem grandes novidades, tá? Olha só, eles falam que foi pela atratividade do papel e pela expectativa de melhores dividendos no curto prazo, além do forte crescimento orgânico em investimentos, como a gente sabe, tem muito reforços e melhorias para fazer, tem investimentos que ela conseguiu ali ganhar no Greenfield, tem muito investimento, inclusive isso aqui vai aumentar a dívida, que em algum momento pode trazer um ruído adicional, a empresa se alavancando ali, tem a Selic que está nas alturas. Então uma das novidades que nós tivemos nesse meio do caminho foi exatamente uma negativa, que foi o aumento da taxa Selic. Em 0,25 vai aumentar mais. Então olha só, nem tem novidade boa aqui, normal. A gente segue com um case muito bacana e promissor. E aí nós temos sim uma novidade que eu sempre falei, que é, após o tumulto ali do follow-on, que faria com certeza as ações caírem, né, que a Eletrobras vendeu ali as suas ações, teria um movimento positivo, porque é o quê? Mais liquidez nas ações, principalmente para quem opera com opções, que vai ganhar o quê? Uma liquidez maior, ao longo do tempo isso vai acontecendo, e o pessoal vai conseguir ganhar mais dividendos adicionais com as ações da Transmissão Paulista. Então você que não sabe operar com opções, link na descrição do vídeo, o meu curso de opções que eu vou te ensinar direitinho você operar com as opções e fazer o dividendo adicional ali, seja na alta ou na baixa, até mesmo proteção contra queda, que vale muito em ações voláteis, mas enfim, você vai conseguir dividendos maiores cada vez mais fácil agora com a Transmissão Paulista, com esse follow-on que vai dar mais liquidez ali, né? Bom, então eles falam aqui dos dividendos, que deve chegar a 8,7 em 2024, com um payout de 75%, não tem grandes novidades aqui, enquanto a Alupar, ele manteve aqui a recomendação de compra e elevou o preço justo de R$ 37,40 para R$ 42,70. Eles elevaram bastante a Alupar, e este caso aqui é de dividendos menores, que é um case de crescimento e tem muita coisa bacana acontecendo na Alupar. Mas nesse vídeo eu não vou falar muito dessas transmissoras por conta do vídeo da 3R ali que ocupa uma parte, mas no outro momento eu falo um pouco mais delas, o que elas estão fazendo, o que está acontecendo, tá? Inclusive tem coisa bacana da Transmissão Paulista para comentar, mas nesse vídeo a gente vai ficar assim, tá? Bom, então ele vai falar aqui que a Alupar é a próxima no crescimento, a TIR bastante bacana, né? E um histórico de alocação de capital, especialmente uns recentes leilões de transmissão. Ela é muito boa de alocação e ela tem essa vantagem de estar olhando não apenas o Brasil, como outros países da América Latina, do Sul, na verdade, né? Então, super interessante esse case, né? Ela vai lá, o Brasil está muito difícil, ela vai lá e pega um país do Chile, de repente, outro país ali ao seu redor, né? Então o BBA continua dizendo que os dividendos da Alupar devem ser mais baixos que os concorrentes nos próximos anos. Isso não é negativo porque o fluxo de caixa está sendo investido com retornos satisfatórios. No entanto, considerando que as ações com altos dividendos são negociadas com um prêmio, o BBA prevê que a Alupar vai operar com desconto tanto em relação à Taesa quanto em relação à Transmissão Paulista, né? Bom,
Então é basicamente aqui o mercado dando um prêmio em relação aos dividendos, por isso que a Taesa também acaba ficando um pouco mais esticada, que ela tem a maior previsibilidade de dividendos recente, mas a Transmissão Paulista, aí que está o X da questão, né? A Transmissão Paulista, ela diminuiu o payout para 75, que diminui os dividendos, só que ela está crescendo tantos resultados que os dividendos estão ali, ó, crescendo e já estão colando na Taesa. Imagina quando voltar ao 100%. É por isso que eu acabo achando a Transmissão Paulista o mais bacana, embora Taesa seja bacana também. A Alupar é um case de você pensar um pouco mais à frente que o dividendo vai estar top também, né? Mas aí, assim, mais lá para frente. E, de novo, a gente nunca tem certeza se a empresa realmente, que momento que ela vai parar de continuar nessa trajetória aqui de investimentos, né? Bom, mas nessa análise do Itaú BBA, a que mais mudou aqui foi a Transação Paulista, que saiu de neutro para compra, com uma grande elevação de preço justo, mas hoje o mercado meio que ignorou, olha só, a empresa aqui está caindo 0,5%, caiu 0,5%, então ainda bem que o mercado está ignorando aqui. Depois eu faço mais um vídeo falando da Transmissão Paulista, tá? E das outras transmissoras. E deixa nos comentários aqui se você tem essas empresas, seja transmissora, seja ali a Brava Energia. Um abraço e até o próximo. Valeu!